Quando o assunto é emagrecimento, você precisa parar de ficar olhando na balança. Sabe por quê? Porque a balança, ela não mede gordura, ela mede peso. E peso é um conjunto de coisas. É água, é glicogênio, é massa muscular, é conteúdo intestinal e gordura. Então, vamos entender o que acontece no seu corpo quando você emagrece. Quando você entra em déficit calórico, ou seja, você gasta mais energia do que você consome, o seu corpo, ele precisa buscar energia de algum lugar. E ele tem três principais fontes de energia, que é o glicogênio, a gordura e a massa magra. O glicogênio é a fonte de energia mais rápida. Ele fica armazenado dentro do músculo e dentro do fígado junto com um monte de água. Por isso que nos primeiros dias de dieta você perde peso assim, ó, bem rapidinho. Só que isso não é gordura. Isso é principalmente água e glicogênio. E aí que começa a coisa mais importante. A perda de gordura, ela é um processo lento e gradual e é super regulado. Então, para você poder entender, para você perder gordura, o seu corpo precisa quebrar triglicerídeos que estão armazenados lá no seu tecido adiposo, liberar ácido graxo lá na sua corrente sanguínea, transportar isso até a célula, entrar na mitocôndria e oxidar essa gordura para conseguir gerar alguma energia. E esse processo se chama lipólise mais oxidação da gordura. E isso, meus amigos, não acontece do dia para a noite, tá? Em média, uma pessoa ela consegue perder 0,5% a 1% do peso corporal por semana de forma saudável, sendo a maior parte disso gordura, quando o processo é sim bem feito. Agora, sobre engordar. 1 quilo de gordura corporal equivale a 7.000 a 7.700 calorias acumuladas, ou seja, para você ganhar 1 quilo de gordura, você precisa comer um excedente consistente ao longo dos dias. Você não engorda de um dia para o outro. Se você exagerou um dia, minha amiga, e aí na balança subiu 1 quilo no dia seguinte, quando você foi se pesar, isso é água. Isso é retenção de líquido, glicogênio, não é gordura. Então vamos falar de gasto energético. Uma mulher de 30 anos, mais ou menos, com atividade moderada, essa mulher ela pode gastar em média 1.800 a 2.200 calorias por dia. E isso varia, claro, né, com peso, com altura, com massa magra, o nível da atividade. Mas, em média, o metabolismo basal, que é o que você gasta em repouso, representa cerca de 60 a 70% desse total. E é aqui que entra um pontinho crítico. Quando você faz dieta muito restritiva, o seu corpo ele se adapta. Ele reduz o gasto energético, aumenta a eficiência metabólica e começa a preservar a gordura e mandar embora a massa magra. Então, sim, minhas amigas, se você não treina, se você não come proteína suficiente, o seu corpo ele pode usar o seu músculo como fonte de energia. E esse é o pior cenário possível. Esse é tipo, acabou com tudo. Porque quanto menos músculo você tem, menor é o seu metabolismo. E aí fica mais fácil depois do seu corpo voltar a engordar. Então, não é sobre você emagrecer, é sobre como você emagrece. Se você perde peso rápido demais, sem estratégia nenhuma, que sai que nem uma doida sem treino, sem proteína, você tá perdendo músculo e água. Não é gordura. Então, você entra naquele ciclo clássico de emagrece, engorda. Emagrece, engorda. Porque metabolicamente você piorou. Agora presta atenção nisso que eu vou falar pra você. O seu corpo, ele não responde à balança. Ele responde a estímulo. Treino de força, mais proteína adequada, mais déficit moderado, igual a preservação de massa muscular. É uma maior oxidação da gordura e um metabolismo mais eficiente. Isso é um emagrecimento inteligente de verdade. Então, se você está obcecada pelo número da balança, você está olhando para o indicador errado. O que você tem que fazer é observar a composição corporal, as tuas medidas, a força no treino e a consistência. Porque é isso que realmente transforma o seu corpo. E se você quiser emagrecer de verdade, sem perder músculo, sem efeito rebote, com estratégia, começa a fazer do jeito certo. Se você quer ajuda para montar isso de forma personalizada, com o meu acompanhamento, que é um acompanhamento garantido, me chama no Instagram, @brunapalmieri com 2 is, e me segue. Porque eu ensino você a emagrecer com ciência
e não com achismo. Obrigada e até o próximo vídeo.